Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso pré-vestibular rumo à universidade, as aulas de geografia ministrada aqui. Hoje a gente vai falar dos tipos de industrialização, os tipos de indústrias, os níveis de industrialização e também a industrialização brasileira, os processos ocorridos. Então, começando aqui, esse é o nosso índice, o índice da nossa sala de aula de hoje, os tipos de indústrias, os níveis de industrialização, também a industrialização brasileira. Quando a gente fala nos tipos de indústria, a gente pode dividir em três, né? Sendo primeiro os bens de consumo, os bens de produção, também chamados de indústrias de base, e as indústrias de bens de capital. O que seria as indústrias de bens de consumo? São aquelas que são destinadas para o abastecimento da população. Aí nisso a gente pode dividir em três tipos de mercadorias, sendo as não duráveis, os alimentos e as bebidas, as semiduráveis, as roupas e os calçados, e também as mercadorias duráveis, que são os móveis, né, a indústria do eletrodoméstico e também a indústria automobilística. As indústrias de base, a gente vai ter a siderúrgica, a metalúrgica e a petroquímica, são alguns exemplos, que são indústrias que transformam matérias-primas brutas, né, em materiais industriais, e que, importante de falar, que estariam relacionados então à proximidade das reservas, né, estão localizadas num território próximo a essas reservas da matéria-prima. A gente fala nas indústrias de bens de capital, são aquelas indústrias que fabricam máquinas e equipamentos que vão ser usadas em outras linhas de produção de outras indústrias. Então, mais relacionada a um avanço, a uma elaboração tecnológica, indústrias que serão de um requinte maior. Que... Pensando aqui nos níveis de industrialização, a gente pode falar dos países que completaram a sua industrialização, né? Foi efetiva e completa as revoluções industriais, seriam os países hoje centrais, aí, os países primeiro mundo, né? Também chamados, países desenvolvidos, e acho que não completaram, né? E que hoje ocupam uma posição de dependência dentro da economia global. E aí a gente pode dividir em duas características, né? Duas formas de, né? De formas como aconteceu esse processo. A tardia acelerada, mais vinculada ao Brasil e os países da América Latina, são alguns exemplos de acontecimento desse tipo de industrialização. Isso aí, né, tem a sua corrida que se torna mais frequente na década de 30 e 50, por esse período, sim, que é onde se intensifica a industrialização. Apesar de antes disso, antes da década de 30, e já ter tido, né, os primeiros passos da industrialização no Brasil, por exemplo, como que a gente vai ver aí mais na frente. Mas é nesse período, né, essa faixa assim mais ou menos 30 e 50, que se intensifica o processo. E já a industrialização imposta, ela é mais exemplificada por países do continente asiático, que, diferente dessa tardia acelerada aqui latina, né, que foram medidas e políticas governamentais, ações do governo para poder desenvolver industrializando os países aqui. Esse já é uma questão mais de, né, que a gente vai ver na aula seguinte também, quando o aporte tecnológico da terceira revolução industrial permite a produção globalizada. Então, os países centrais procuram países na periferia para poder estar tendo ali as suas fábricas, as suas linhas de produção, onde encontram matéria-prima fácil de extração, né? Um extrativismo que tenha menos regulações ambientais, menos direitos trabalhistas ou mesmo menos controle
da legislação, além também das isenções fiscais oferecidas por esses países, ofertam facilitações, barateamento. Não, tudo que vai baratear também a produção. Quando a gente fala nesses exemplos, a gente fala na questão de ter esses países uma mão de obra menos qualificada e menos articulada, ou seja, menos sindicalizada, né? Ou nada sindicalizada. Então, sem apresentar uma resistência, né? Como que aconteceu aí na década de 60, 80, na verdade, já tinha até perdido em muito a questão dos sindicatos próprios nos países, até mesmo nos países industrializados, né? Mas, então a gente vai falar, né? É comum, como a gente vê aqui no slide, é comum desses dois tipos, a tardia acelerada e a imposta, que ela seja uma industrialização incompleta, dependente, também não acumulativa, que a gente vai ver o que é. Então, voltando aqui mais, né, para o nosso caso, a industrialização brasileira, a gente inicia com esse quadro da Tarsila do Amaral aí, que mostra a diversidade étnica também, coisa que a gente vai ver mais para frente quando a gente falar da estrutura da população brasileira. Então, e mais ainda na frente, em outras aulas, a gente vai falar das migrações internas, os fluxos, e a forma como foi se formando a sociedade brasileira. Então, se a gente está falando em industrialização, né, para iniciar, a gente vai ter que falar, tem que ter ideia de que são mudanças na relação sociedade-natureza, né, e também, né, então assim, se intensifica a transformação do espaço natural e também uma nova forma de se enxergar, de se produzir, não só de produzir o espaço social, né, o espaço do capital, mas também uma nova forma de enxergar as coisas, né? Por que os avanços tecnológicos, né, interessante sempre pensar, por que os avanços tecnológicos aí na área da comunicação, do transporte, como que isso muda a nossa percepção, a forma como a gente enxerga o mundo. Então, como já tinha introduzido, né, a industrialização brasileira é tardia e acelerada. Tardia e acelerada. Ela também é incompleta, por ter o setor de bens de capital pouco expressivo, né? E, além disso, também ela é dependente de tecnologia, por ser incompleta, né? Por não ter muito o setor de bens de capital muito desenvolvido, né? Muito expressivo, a gente depende em muito, né, de importar, ou seja, de comprar de fora produtos que sejam de um alto teor, alto elaboração tecnológica, né, que são os produtos mais caros. Então, na hora que você vai fazer esse câmbio, né, na moeda, essa troca entre um produto primário, né, agrário exportador, ou um produto que não seja de muito elaborado, quando você compra algo mais caro, há um descompasso, né? Então a gente é dependente da tecnologia e também dependente financeiramente, né? E isso resulta numa industrialização não acumulativa, né? Não acumulativa porque o capital não fica aqui. Então lembra, né, quando a gente falou na primeira aula da forma como se desenvolveu o capitalismo, a forma como foi possível a industrialização na Inglaterra, né, com a acumulação primitiva do capital naquela fase anterior do capitalismo, né, do mercantilismo, e que o Estado-nação, né, o país da Inglaterra, o governo conseguiu estar criando, né, uma poupança mesmo, né, um fundo, de forma que pudesse investir, né? Ou seja, ela acumula, foi a acumulação primitiva. Agora, já a industrialização brasileira, acontece que o dinheiro não fica aqui, porque esse mercado, né, ele é dominado por transnacionais. Então, o dinheiro dos lucros obtidos, eles são mandados para as sedes, os países onde estão as sedes dessas transnacionais. E como são transnacionais, como o nome já diz,
também chamados de multinacionais, né, são de fora, né, são empresas que estão interligadas aí no mundo inteiro, na produção segmentada, e não são daquele lugar ali, né? Então a maioria desses aí tem a sua sede nos países desenvolvidos, nos países europeus, nos Estados Unidos, né? Na Austrália, que é o caso do grupo corporativo que opera a empresa da Samarco, né, que é australiana. Então, né, esse dinheiro não para aqui no Brasil. Então, o Brasil não acumula. E mesmo, né, também, mas tal indústria, ela é brasileira. Beleza, só que acaba que ela, no fim, né, a destinação final desse dinheiro arrecadado, né, dessa produção e reprodução, ela vai para fora por conta da compra, né, dessa troca de importação e de exportação. E essa troca, como eu falei, ela é desigual, né, que gera uma dependência na macroeconomia, na economia globalizada. Sim, né, um comentário, né, a industrialização, as indústrias, né, quer dizer, a mercadoria, né, produzida aqui pelas indústrias nossas do Brasil, elas não competem no mercado mundial nem por qualidade e nem também por preço, né? O preço, no caso, elas perdem, né? As mercadorias perdem para a mercadoria das indústrias chinesas, dos novos tigres, Laos, Camboja, Vietnã, onde lá a exploração da mão de obra é ainda maior, os salários são ainda menores, pessoas lá trabalham em condições, né, de análoga mesmo à escravidão. E, né, como a gente não tem esse requinte também tecnológico aqui, a gente não produz também produtos de qualidade. Então fica difícil competir por qualidade também no mercado global. E isso, né, mantém, né, até hoje o perfil da nossa economia, que é a estrutura de ser primário exportador. Então, para dar um exemplo, o Brasil, que é o país que mais produz e exporta café, no mundo todo, só que ele exporta café verde, e é o país que mais planta, que mais tem pé de café em número, em quantidade. Só que o país que mais lucra com a indústria do café é a Alemanha, que na verdade não tem nenhum pé de café, porque ela tem indústrias que torram café e isso agrega valor ao produto. Então, quando se fala nessa estrutura primária exportadora, é isso. É produzir, mas não elaborar aqui, não agregar valor, né? Não tornar mais, transformar, passar por outras indústrias que vão tornar aquela mercadoria ali mais cara e possível de ser usada para outras indústrias. Então, iniciando aqui a questão da industrialização brasileira, né, os processos, as etapas, a gente pode dividir nessas 5 aqui. Para a aula de hoje vai ser isso. Primeira Guerra Mundial, né, o início ali da industrialização, primeiro pontapé. Em segundo momento, o governo do Vargas, que é um golpe que ele dá, né, o Getúlio Vargas ele dá um golpe devido ali à situação de instabilidade e de crise, né, a crise de 29 lá nos Estados Unidos que afetou o Brasil, a gente vai ver por quê e como. Juscelino Kubitschek, que, né, tem a política desenvolvimentista com a mentalidade de desenvolver 50 anos em apenas 5, né, apenas um mandato, desenvolver 50 anos. A década de 70 é outro momento que a industrialização se intensifica aqui no Brasil, né, o governo da ditadura, os vários governos da ditadura, e nós vamos falar aí do milagre econômico, né, e posterior que aconteceu foi a crise do milagre, entrando na década de 80, que é a década perdida, e para as aulas futuras a gente vai falar dos anos 90, né, uma década de muitas privatizações no Brasil e na América Latina, até de questões básicas, essenciais à vida, como a água, né, e a energia, mas também de muitos serviços que são de indústrias, né,
de indústrias, né, que são criadas nesse período do século XX, como a Vale, a Companhia Vale do Rio Doce e também a infraestrutura em telecomunicações. Os anos 2000 a gente tem o governo do Lula, também para as outras aulas, e vamos também estar falando mais futuramente, né, a segunda fase aí do PT com a Dilma, o golpe em 2016, com a entrada do Michel Temer e a eleição do Bolsonaro. Mas isso é outra questão. Então, né, o início da industrialização brasileira se dá nesse período da Primeira Guerra Mundial, entre 14 e 18. Então, antes de 1913, a atividade industrial ela representava 0,9% das exportações e chega a atingir 29% do valor das exportações, né? Mas no ano seguinte já cai bastante, né? Esse aumento, esse princípio de industrialização é devido à dificuldade de estar importando aquilo produzido na Europa, que estava em guerra, né? Então estava concentrando seus esforços e seus capitais, suas indústrias para a indústria bélica, né? E não atendendo a mercados externos. Então é o que ficou chamado aí de substituição de importações. Isso aqui acabou de desenvolver, né, praticamente são as indústrias de bens de consumo não duráveis, ou seja, a indústria de alimentos e bebidas. Então, né, até aí, durante esse período, o Brasil é um país, né, aquela república café com leite, a alternância de poder entre oligarquias do estado de Minas e estado de São Paulo, e, né, está aí ainda no ciclo do café, o que vai resultar na crise de 29. O que afeta a economia brasileira é a diminuição da compra do café brasileiro, que era o que mantinha, né, o que sustentava o Brasil, e o principal comprador era os Estados Unidos. Então, com a crise lá, da mesma forma que a crise de 29 lá nos Estados Unidos ela afeta e ocorre, né, devido à superprodução e também à produção em estoque, aqui é a mesma coisa, né? Aqui se tinha uma superprodução, era um mercado que estava dando dinheiro, então foi aumentando em muito os investimentos e as áreas plantadas de café. A gente tem aí em 27, 28, muitos pés de café que são plantados. E então, 4, 5 anos depois, 32, 33, é quando está se fazendo a colheita, né, desse altíssimo investimentos por fazendeiros no Brasil inteiro, principalmente essa região aqui do Sudeste. Então, a superprodução causa um desequilíbrio, né, na lei da oferta, da procura, e esse estoque que é produzido, né, é maléfico, né, não é uma coisa boa, acaba que o governo, para poder manter o preço do café, né, intervém na economia e adota uma política de estar queimando o café, né? Então, ele compra o café, né, dos fazendeiros, para poder manter o preço no mercado e queima o café. Para quê? Para os fazendeiros não estarem perdendo dinheiro, né, já que representa uma oligarquia. Estamos falando aí de pessoas que têm, né, famílias que até hoje têm muita influência política e econômica e que controlam, né, e assim, o Estado dá essa os vantagens aí para que o rico não perca dinheiro na crise. Então, a gente pode ver isso até hoje, né? A gente está falando aí da emenda constitucional 106, que o Estado comprou papéis podres de bancos, né? Pagando mais de 1 trilhão e 200 bilhões, né, do Banco Central para poder comprar dívidas de bancos privados. Então, né, o que permitiu essa produção industrializada no Brasil foi
a acumulação do capital né, do café, e esse período tem uma migração desse capital. Então, o Estado, né, tem essa migração da produção cafeeira para a infraestrutura, né, das cidades, da urbe. Então, também é o princípio aí da urbanização. Então, são bancos, portos, né, para poder importar e exportar, as casas de comércio e também as estradas, né, vias de transporte e de comunicação também. A eletricidade é uma coisa que é novidade, que chega aqui nesse período. E também os carros, né? Então, são esses impactos aí da segunda revolução industrial que chegam no Brasil. Então, iluminação pública e máquinas a eletricidade. E aí é um período que esse início do governo do Vargas, né? 30, 34, 30, até 37, que é quando ele vai dar um outro golpe, um golpe dentro de um golpe, é o desenvolvimento das indústrias de bens de consumo, não só as não duráveis, mas também as semiduráveis, como roupas e calçados, além do processamento de alimentos, né? E aí, na segunda fase do governo do Vargas, tem também uma outra, parecida, né? A mesma questão que acontece com a Primeira Guerra Mundial, a dificuldade do mercado europeu estar atendendo aos mercados externos, tem um desenvolvimento da indústria aqui no Brasil entre 39 e 45, aí tem o caso da Companhia Siderúrgica Nacional, que, né, já são indústrias de bens, de indústrias de base, né, como a CSN. Então, outra coisa para falar, a questão da abertura para os imigrantes europeus e também o fluxo interno, né, caracterizado primeira revolução, primeiro êxodo rural, formando aí as primeiras concentrações urbanas. Quanto ao caráter assim do governo, é um governo, né, um estado intervencionista que atua bastante, intervindo no rumo da economia, investindo bastante. O nacionalismo também é outro caráter. A gente vai falar da questão do desenvolvimento da indústria nacional e taxações, aumento de impostos, né, as barreiras alfandegárias para impedir a chegada de empresas estrangeiras. Esse é o início, né, de um projeto nacional de integração econômica, porque se desenvolve a estrutura, as estradas, tem maior investimento também na comunicação, então deixa de ser né, o Brasil, que é um país território continentais, dimensões continentais, deixa de ser ilhas isoladas e regionalizações para poder se integrar mais economicamente. Esse é o início que vai ser mais intensificado no governo JK. Então, aqui na questão da CSN, o que aconteceu foi que o governo do Vargas se aproximava do eixo do mal, né, que é o nazismo, do Hitler e do Mussolini. Então, os Estados Unidos vê isso como uma ameaça, um problema, e consegue fazer um acordo com o Vargas, fazendo com que, em troca, né, de romper as relações com o eixo, os Estados Unidos financiasse, construísse, qualificasse também trabalhadores aqui no Brasil, construindo a CSN em Volta Redonda. Então, marcante assim, nesse período foi a política da boa vizinhança, que é a extensão não, é a transformação da forma como os Estados Unidos intervêm né, se relaciona e intervém politicamente e economicamente nos países da América Latina. O que antes era de forma mais violenta, muitas vezes, né?
ou causando realmente guerras e conflitos. Aqui ela é mais amigável, mais amistosa, né? Então, de forma para poder impedir a influência europeia e poder também assegurar a hegemonia cultural e econômica aqui dos Estados Unidos. Também é uma forma de recuperar os Estados Unidos, né, que estava em crise, na crise de 29, quando você amplia o seu mercado, você mantém relações políticas, né, diplomatas, e tem essa troca cultural, né, aqui aumenta também o poder de consumo, consumindo mais produtos produzidos por eles. No que pode ser exemplificado aqui tem o personagem criado pelo Walt Disney, né? O Pantito Pistoles, que é o galinho mexicano, e o Zé Carioca, que é aquele malandro carioca. Então, né, serve para recuperar os Estados Unidos e também poder defender essa ideia de que a solução para a recuperação econômica estaria no plano internacional, né? Exportando também, além do mercado interno dos Estados Unidos, que antes era mais característico de estar sendo organizado, a política ali econômica. No governo JK, agora entrando, né? É um avanço no transporte, na comunicação, na energia também, na indústria da energia, principalmente as hidrelétricas, e também de infraestrutura, dando aí continuidade a esse projeto de integração nacional. Agora fica ainda maior quando você tem, por exemplo, a construção de rodovias grandes, como Belém e Brasília, e a própria cidade de Brasília, né, que é construída e descentraliza do Sudeste, passando para o Centro-Oeste a capital federativa. Nesse momento, a gente vê o desenvolvimento das indústrias de bens duráveis, principalmente a indústria automobilística, que vai estar sendo sustentada e financiada pelo capital estrangeiro. Então, diferente do protecionismo estatal do Vargas, no Juscelino Kubitschek, já se tem uma abertura para o capital estrangeiro e para as transnacionais. Então, é aí também que a gente falar que tem que nasce a dívida externa. Nesse período é um outro, ainda maior, uma outra, um outro ciclo de fluxo, né, intra-regional aqui no Brasil. Você tem do Nordeste para São Paulo, à medida que a cidade de São Paulo vai se industrializando e se urbanizando cada vez mais. E também a construção de Brasília, que tem esse fluxo Nordeste, Distrito Federal. Precisamos falar que esse período é um período que as desigualdades sociais se intensificam e a concentração de renda aumenta. Isso é muito importante de salientar, tá? Para mostrar aqui para vocês como que se dá é contínuo, né, o desenvolvimento das indústrias. Então, por exemplo, a CSN, né, construída aí durante a Segunda Guerra Mundial, que eu contei o caso. Ela fornece as chapas de aço, né, e também ferro para poder fazer motores, peças, ferramentas, pregos, que vão estar alimentando, vão estar suprindo a indústria de eletrodomésticos, a indústria naval, automobilística, né, também a indústria aeronáutica e as geosinas hidrelétricas, que é o que se desenvolve mais nesse período do JK. E aí a Petrobras, que foi criada por Vargas em 52, né, um segundo governo dele, né, no momento que ele é eleito democraticamente, ele entra em 52, é aí sim que ele vai cometer o suicídio em 54.
Então, nesse período, ele cria o Petrobras, a campanha do petróleo é nosso. Aí a gente vai ter o tornar possível, né, devido a essa invenção, a esse desenvolvimento anterior, torna possível a indústria, né, do plástico, do asfalto, da borracha, a processamento da borracha produzida extraída no norte. Então, é o que permite a infraestrutura, um desenvolvimento infraestrutural no país. Aqui a gente tem um gráfico que mostra o desenvolvimento da urbanização. A gente pode ver que vai se ampliando e a partir da década de 70 já é maior a população urbana diante da rural, mas já tem um salto que é nesse período aqui do JK, na década de 50, 60, que se intensifica a urbanização, aumenta. Bom, na década de 70, né? O milagre econômico e a crise do milagre. Então, antes de falar o que foi ali o milagre econômico, vamos falar de que forma que funcionou a política econômica, né, no período da ditadura. Foi dividido aí, era esse tripé, né? O capital estatal, que estaria responsável pela infraestrutura, então também é o aporte energético, rodoviário, desenvolvendo as indústrias de bens de produção e, por exemplo, né, telecomunicações também, além da energia e rodovias. Então é a criação da Eletrobras, Telebrás, Siderbras. Capital nacional, ou seja, o capital privado e pessoas daqui, né, no Brasil. Estaria responsável pelo desenvolvimento das indústrias de bens de consumo não duráveis, ou seja, têxtil, né, indústria têxtil, também indústria de alimentos e calçados. E já o capital transnacional, o capital estrangeiro, responsável pelos bens de consumo, as indústrias de bens de consumo duráveis, principalmente aí a automobilística e os eletrodomésticos, né? Então, essa essa, né, desenvolvimento aí nas rodovias, de transporte, de comunicação, o que encurta as distâncias, o que permite ainda mais uma integração, né? E o fornecimento energético para e muito, né, tem essa parceria, né? Você tem são hidrelétricas que são montadas e que alimentam outras empresas, em geral empresas transnacionais. É. Então, milagre econômico aí na década de 70, que é o período justamente de maior autoritarismo e maior severidades da ditadura, um período mais sanguinário, é, é um período de bastante crescimento do PIB, são taxas elevadas, 10% durante alguns anos seguidos, 4, 5 anos, o que ficou chamado de milagre, né? E isso foi em grande parte por conta dessa abertura do capital estrangeiro que trouxe investimento, só que aumentou a dívida externa. E aí isso acabou resultando em consequências negativas para a economia, fazendo com que o poder de compra caísse à medida que a inflação aumentasse, chegando bastante alto ainda no final da década de 70. Isso a gente, né, o Brasil sofre com essas consequências também por conta das crises do petróleo, da crise do Fordismo, né, o novo modelo que surge do Toyotismo, como que a gente vai ver na próxima aula, que mas, né, só para antecipar, é essa mudança, né, na produção, na forma de pensar a indústria, né, e, e na estrutura também, assim, né, deixa de ser uma coisa rígida, passa a ser mais flexível. E também tem essa mudança energética, as novas energias que são investidas no período da terceira revolução industrial. Então, se na segunda a gente teve o petróleo, né, como fonte, na primeira
carvão vegetal. Aí na terceira a gente vai ter energia nuclear e outras energias alternativas. A hidrelétrica, a solar, a eólica. E aí, para chegar no fim aqui, no final, a década de 80, conhecida como década perdida, ela é a consequência desse boom econômico nos anos 70. Agora, um novo presidente também nos Estados Unidos que não tem mais tanta proximidade e dá facilidade para os governos da ditadura, ele aumenta as taxas de juros no mercado internacional, o que faz com que a dívida exploda, na nossa dívida externa. Aí, pensando em reverter essa situação, o Brasil adota a metodologia, né? Não a metodologia, adota o formato de exportação. Prioriza exportação para poder tentar equilibrar a balança. Mas como, né, foram muitos anos sem de fato investir em tecnologia, né, em educação, fica muito difícil essa competição no mercado internacional, no mercado globalizado, né? Então, o que se acontece vai empurrando com a barriga e se estagna, né? A industrialização, se estagna a economia e na década seguinte, né, o que se faz é privatizar. Como que mostra aqui como que em 85, por exemplo, a inflação alcançou níveis de 235%. Isso é muito alto, muita coisa, que faz com que o poder de compra reduza. E isso, né, a moeda perde o valor também, então aumenta muito, fica muito desigual esse câmbio internacional, né, essa troca de importar, de exportar, do que você está comprando, o nível que você está comprando, e a moeda que se usa quando converte fica muito, muito ruim, muito, muito negativo para a gente. Então é isso, gente. Acho que a gente encerra. Agradeço a presença. Valeu. Até a próxima aula.